Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso Cyborg Ops. De novo, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kleber Cyborg aqui, criador do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre, eu acho que o que muitos de vocês já sabem, mas às vezes não viu uma versão um pouco mais estruturada, uma explicação um pouco mais integrada do que seja segurança da informação. Então, para começar ali, que é a base de tudo, o que é segurança da informação? Então, a gente pode entender como segurança da informação como a competência ou o conjunto de competências e controles, medidas utilizadas para você assegurar a proteção de informações e dados. Sejam essas informações de pessoas físicas, sejam essas daí de pessoas jurídicas, como empresas, organizações, associações e governos. Então, basicamente, a segurança da informação ela existe para proteger, assegurar a proteção de dados e informações. Mas o que seria efetivamente assegurar essa proteção? Então, existem outros princípios, mas é aquilo, sempre começa pelo básico. Então, dentro de segurança, a gente tem uma tríade de 3, tá? Então, vamos lá, a gente tem o que a gente conhece como CID. Não é a CID do atestado médico, que às vezes quando você vai no médico, ele indica lá qual que é a CID do que corresponde aos sintomas que você esteja sentindo. Então, o que seria CID dentro de segurança da informação? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, essa é a base de segurança da informação. Assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de informações. Aí você deve estar pensando, Kleber, mas você pode ser um pouco mais claro, exemplificar? E a minha resposta é claro, vamos construir junto uma forma de você conseguir absorver esses conceitos de segurança da informação e conseguir também visualizá-los no seu dia a dia, na prática, como que a gente reconhece a aplicação desses princípios. Então, antes de mais nada, vamos começar ali pela confidencialidade. O que é confidencialidade? Confidencialidade, basicamente, é a gente assegurar que um dado ou que uma informação ela seja apenas acessível a quem deve ter permissão para acessá-la, a quem direito faz sentido ter conhecimento, ter acesso àquela informação. Então, exemplificando, por exemplo, vamos sempre pegar dois exemplos de uma informação corporativa e uma informação pessoal nossa. Quando a gente pensa, por exemplo, nosso saldo de conta corrente, quem que deve ter a possibilidade de ver aquele dado? Para quem aquele dado deve se tornar de conhecimento? Você, enquanto titular daquela conta corrente, e eventualmente seu gerente de conta ou alguns colaboradores daquela instituição bancária. O que a gente quer dizer com isso? Mesmo quando a gente fala na perspectiva do seu banco, nem todo mundo que trabalha no seu banco tem a prerrogativa ou tem a necessidade ou sequer deve saber quanto você tem na sua conta corrente. Então aquela informação ela corresponde a um dado seu, da sua conta corrente. Então garantir a confidencialidade do seu saldo de conta é que nenhuma outra pessoa saiba daquela informação. Perfeito? E aí a gente também pode trazer um outro exemplo, ter a famigerada fórmula da Coca-Cola. Então quem deve conhecer a fórmula da Coca-Cola? Apenas aquele grupo de pessoas que a companhia determinou que deve sabê-la. Então a restrição das confidencialidades, nesse caso da fórmula da Coca-Cola, a gente pode acabar entendendo como assegurar ali um segredo comercial de grande valia. Perfeito? Então passamos ali pelo ponto do que é confidencialidade das informações. E aí quando a gente vai para a integridade das informações, é um outro pilar ali extremamente importante, que é o que? Integridade a gente pode entender como sendo aquilo que, quando a gente olha para a informação, garantir que aquela informação esteja íntegra, esteja correta, que ela não passou por nenhuma modificação indevida. Então aquilo que você está vendo corresponde à exatidão, que aquela informação está sendo apresentada de forma precisa, e não sofreu nenhum tipo de alteração indevida. Por exemplo, a gente voltando por exemplo da sua conta corrente. Então vamos supor que você tem ali R$1.000 na sua conta do banco. Perfeito, R$1.000. Quando você acessa o Internet Bank e aparece R$1.000, aquela informação está íntegra, está correta, ela corresponde à realidade do seu saldo de conta. Vamos supor que você tem R$1.000 de saldo, mas quando você acessa o Internet Bank ou vai na boca do caixa, por exemplo, muitos de vocês nem deve ter conhecido essa expressão boca do caixa, né? Ou um caixa eletrônico, eventualmente, você vai lá, vai consultar o seu saldo e ele aparece zerado,
e aquela informação não está correta, a gente teve um comprometimento da integridade daquela informação. Então aquela informação relacionada ao seu extrato, do seu saldo de conta, está incorreta. Então aquela informação teve a sua integridade comprometida. Isso daí pode acontecer por N fatores. Pode ser decorrente de um evento de segurança, de um incidente, de um ataque, ou por algum tipo de intercorrência sistêmica ali que está comprometendo o aparecimento correto da informação. Perfeito? Ou também pode acontecer daquela informação não estar íntegra, não só por estar zerada, mas ali aparecer R$1 milhão. Então, muitos dos seguidores aqui, 1 milhão não é tanto, né? Assim espero cada vez mais vocês tenham prosperidade e 1 milhão seja uma cifra ali que seja comum no dia a dia de vocês. E aí, continuando, integridade, vamos para o nosso outro exemplo, a fórmula da Coca-Cola. Então vamos pensar que você tem ali a fórmula da Coca-Cola, quais são os ingredientes, o processo de fabricação ali que deve ser observado. E por algum motivo ali, vamos supor, para produzir 2 litros de Coca-Cola, você precisa de uma medida de 2 litros de água mineral. Perfeito. Vamos colocar aqui, por algum motivo, dentro da fórmula lá, essas proporções de água ou dos outros ingredientes sejam indevidamente alterados. Pode ter ali uma consequência, pode impactar no próprio processo fabril de fabricação. Então, de novo, a informação que está aparecendo lá, seja, não sei se isso está dentro de um papel, se está dentro de um HD, realmente eu não sei como que está registrado, onde está salvo a fórmula da Coca-Cola. E aí aparece ali dados incorretos. Então, você está acessando a informação fórmula, ou processo de fabricação, e algum passo, alguma etapa, ou algum ingrediente, ou proporção daquele ingrediente está incorreto. Então a gente comprometeu a integridade daquele dado, daquela informação. Perfeito? E aí quando a gente olha para a última letra daquela tríade da CID, a disponibilidade, o que significa a gente garantir, assegurar a disponibilidade de dados e informações? Basicamente, quando a gente fala de disponibilidade, é garantir que a informação esteja disponível e acessível sempre que se faz necessário que aquela informação vá ser acessada, por exemplo. Então a gente não tem aquela expressão, o servidor caiu ou eu não estou conseguindo acessar. Então disponibilidade é assegurar que as coisas estejam acessíveis. Então vamos lá. Então um exemplo de comprometimento da disponibilidade. Você vai logo dentro do seu aplicativo do seu banco, vai acessar o seu saldo e não aparece zerado, não aparece o saldo correto, não aparece o saldo errado, simplesmente a informação não aparece, aparece aquele ops, não conseguimos trazer essa informação agora, tente mais tarde. Quando a gente vê esse tipo de informação, não necessariamente ela é decorrente de um incidente ou de um ataque, pode ser alguma intercorrência momentânea, mas a gente comprometeu a disponibilidade da informação, perfeito? Ou mesmo quando você tenta acessar o seu Internet Banking, ele está fora do ar. Então sempre associar a disponibilidade como fora do ar. Você sequer consegue fazer a verificação daquele dado ou informação, perfeito? E aí, trazendo para o nosso exemplo da Coca-Cola, vamos supor que a fórmula ela esteja impressa e guardada dentro de um cofre. Por algum motivo você tem aquele cofre, ele não consegue abrir, ele travou por N situações, e você não consegue acessar e você precisa produzir a Coca-Cola. Você comprometeu a disponibilidade, porque eu tornei aquela informação inacessível. Então, disponibilidade, quando a gente tem algum tipo de problema, você não consegue, aquela informação não é apresentada para você, perfeito? E aí, tem outros N princípios ali de segurança da informação, em outros vídeos a gente vai falar, por exemplo, a gente tem a questão do princípio do não repúdio, da autenticidade, que é basicamente assegurar ali que foi aquela pessoa mesmo que procedeu com aquela informação, com aquela mudança, não é objeto de hoje, mas assim, é extremamente importante para você conseguir, inclusive, avançar em conceitos mais complexos de segurança cibernética, entender a CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então até um exercício que eu recomendo pro pessoal, seja quando eu estou dando aula, seja em mentoria, pense em alguma solução de segurança, ou alguma medida, ou um processo de segurança que ele tenha prioritariamente como foco principal algum desses princípios. Por exemplo, quando a gente pensa numa solução ali de DLP, Data Loss Prevention, basicamente a gente está focando em confidencialidade. A gente está evitando que aquela informação, por exemplo, de domínio da empresa, vaze, seja enviada indevidamente para fora, e com isso a gente compromete a confidencialidade daquela informação. Então eu consigo associar que uma ferramenta de DLP ela vai estar muito relacionada a assegurar a confidencialidade de uma informação. Quando eu penso, por exemplo, tenho ali um firewall, então
Vamos pensar ali que a gente tem um firewall e a gente, muitas vezes quando a gente está falando de estruturar ali rede, a gente coloca uma caixa que a gente fala sobressalente, que aí a gente tem algo que chama HA, High Available, alta disponibilidade, que é basicamente você tem a sua caixa principal do seu firewall, você tem uma outra caixa que seria uma réplica, que teria as mesmas configurações que aquela principal. Que basicamente para que existe isso? Para a gente assegurar a disponibilidade de informação. Então vamos supor, entra em curto aquela caixa principal do seu firewall, aquela segunda de redundância assume quase que instantaneamente para você assegurar a disponibilidade do seu tráfego de rede. Perfeito? Quando a gente coloca um segundo, terceiro link de internet dentro do seu CPD, do seu data center, basicamente para assegurar a disponibilidade. Se eu caio, o principal, eu tenho uma estrutura ali sobressalente, uma redundância para assumir, focado no que? Garantir disponibilidade. Quando a gente fala em integridade, a gente tem, por exemplo, hash function, função hash. O que é, muito resumidamente ali, o hash? De alguma forma, todo arquivo a gente pode gerar um hash, que vai ser muito assim, resumindo, deixando didático, um ID para identificar aquele arquivo. Vai ser uma chave ali numérica ou alfanumérica, que vai trazer, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, o original. Se eu quiser, eu posso criar um hash dele. Se eu fazer qualquer corte, qualquer edição dentro desse vídeo e gerar um segundo arquivo, o hash dele vai ser diferente do original, perfeito? Isso daí quando eu pensando num documento Word, eu escrevo um documento ali com 100 palavras. Se eu alterar uma letra, o arquivo primeiro de 100 palavras, e eu tenho um segundo que vai ter 100 palavras, mas talvez uma letra a menos, eles vão ter hashes diferentes. E por quê? Eu gero esses hashes únicos para assegurar a integridade. Então, ó, o arquivo que eu te enviei foi esse. Esse arquivo que você está mencionando aqui é diferente. E aí, como você discutir essa questão da integridade, por exemplo, fazendo o deparo de hash. Então, trazendo para vocês esse conceito é extremamente importante. Façam esse exercício de relacionar algum processo de tecnologia ou processo de segurança, ferramentais de segurança da informação para qual pilar de CID aquela ferramenta trabalha prioritariamente. Tem ferramentas que vão ali trabalhar com mais de um ao mesmo tempo, um foco igual, mas fazer esse exercício vai ajudar com a fixação disso. Perfeito? Pessoal, na descrição do vídeo ali tá as informações do canal. Entre em contato com a gente, segue a gente ali nas outras redes sociais. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aí com todo mundo. Perfeito? Forte abraço!